estrelas parecem ser eternas, mas não são. Elas nascem, vivem e morrem. Até mesmo o Sol, que é uma estrela e não das maiores, um dia também vai acabar. Um dia daqui a 5 bilhões de anos. Com telescópios poderosos e a ajuda de observatórios espaciais, os astrônomos conseguem ver as transformações das estrelas. E descobriram, entre outras coisas, que quando olhamos para o céu, uma parte das estrelas que vemos já morreram há muito tempo. A sua distância de nós era tão grande que, quando a luz que emitiram chega até aqui, elas mesmas já não existem. As estrelas nascem, ou seja, se formam, quando uma enorme nuvem de gás começa a se concentrar, ficando cada vez menor e mais quente. As partes mais externas da nuvem começam então a cair em direção ao centro. Esse nascimento pode levar 1 milhão de anos, o que não é muito tempo quando se fala de estrelas. Depois disso, a parte interna da nuvem fica tão quente que se transforma num enorme reator nuclear, uma verdadeira fábrica de luz. A nuvem original era composta principalmente de hidrogênio, um gás muito comum no universo. O hidrogênio é o principal combustível do reator nuclear que existe dentro da estrela. Ele produz a energia que faz brilhar o Sol e as milhares de estrelas que vemos no céu. Começa aí a parte mais longa da vida da estrela. É um período que pode durar muitos bilhões de anos. Depois desse tempo, o combustível acaba e a estrela começa a morrer. Ela ainda pode usar outros combustíveis, como o hélio, mas isso só aumenta um pouquinho a vida das estrelas. Mas existe uma diferença. As estrelas não morrem todas do mesmo jeito, nem a duração da vida é a mesma para todas elas. As maiores e mais pesadas gastam mais rapidamente seu combustível e por isso duram muito menos, apenas alguns milhões de anos. Assim, dependendo da quantidade de massa que tem, as estrelas podem morrer de 3 maneiras diferentes. Se a estrela for das mais magrinhas, mais ou menos como o Sol, ou um pouco mais pesada, ela começa a tremer, até expulsar de uma vez só toda a sua camada externa. Podemos observar essa camada se espalhando lentamente pelo espaço, aumentando cada vez mais de tamanho e adquirindo um brilho intenso. Nessa fase, a estrela é uma nebulosa planetária, um dos corpos mais bonitos do céu, e nós podemos observar essas nebulosas através de telescópios como o Hubble. Enquanto isso, a parte interna da estrela vai ficando cada vez menor. Primeiro, ela é uma estrela central da nebulosa planetária. Depois, transforma-se numa anã branca, uma estrelinha quente e muito densa, a ponto de que uma colher cheia do material que forma essa estrela pesaria algumas toneladas. Sem combustível, a anã branca vai esfriando aos poucos, até se transformar em anã negra, que é uma espécie de cinza de estrelas. A anã negra é pequena e praticamente invisível. Os restos de objetos muito menores que o Sol, e que nem chegam a ser estrelas, são chamados de anãs marrons. Se a estrela for mais pesada, digamos 8 vezes mais pesada que o Sol, sua morte é mais violenta e espetacular. Esgotado o combustível, ela também fica instável e sofre as mesmas tremedeiras que as outras, mas a matéria é tanta que a queda sobre o núcleo é muito violenta. A estrela pode até acabar explodindo, formando uma supernova. A parte externa é expulsa violentamente para o espaço, enquanto a parte interna, o núcleo, fica tão pequena e densa que uma colherinha desse material pesaria milhões de toneladas. Esse núcleo é chamado estrela de nêutrons. Ele gira muito rapidamente, produzindo ondas de rádio e de luz. Por causa desse movimento de rotação, o brilho da estrela aumenta e diminui. Essa fonte de luz intermitente é conhecida pelo nome de pulsar. Quando uma supernova explode, onde antes havia apenas uma estrela fraquinha, aparece no céu uma estrela muito brilhante. Esse fenômeno é raro, pois não são tantas as estrelas massivas. Por isso, os astrônomos estão sempre esperando ansiosamente por uma explosão dessas. No início de 1987, surgiu uma supernova na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã próxima da Via Láctea, bem menor do que ela, e que pôde ser vista em noites estreladas, perto do Polo Sul. Agora, se a estrela for mesmo muito massiva, 30 vezes mais pesada que o Sol, ou mais, quando acaba o combustível, as partes externas caem sobre o núcleo de uma forma violentíssima. Na verdade, a atração em direção ao núcleo é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Como a luz não escapa, esse corpo é escuro, por isso recebe o nome de buraco negro.
E como podemos observar um buraco negro? Isso é muito difícil, mas, para a felicidade dos astrônomos, muitas estrelas nascem aos pares, ou até mesmo em grupos maiores, como se fossem gêmeas. Assim, se o buraco negro se formar perto de outra estrela, ele vai acabar engolindo pedaços dessa estrela. Ao cair em direção ao buraco negro, esses pedaços se aquecem muito e formam um disco. Produzem então raios-x, e quando observamos esses raios-x, podemos saber a existência dos buracos negros, mesmo que estes não possam ser vistos diretamente. Mesmo assim, conseguimos tirar a foto de um buraco negro. Através de uma técnica chamada interferometria, utilizamos vários radiotelescópios ao redor do mundo para captar as ondas eletromagnéticas do buraco negro e formar esta imagem. Já sabemos o que acontece com estrelas com uma massa parecida com o Sol, um pouco maior que o Sol e muito maior que o Sol. Mas se ela for muito menor que o Sol, umas 10 vezes mais leve do que o Sol, por exemplo, algumas podem se tornar anãs brancas, mas as bem pequenas jamais se aquecem o suficiente para que se transformem em fábricas de luz. Podem alcançar o tamanho de planetas, mas não são estrelas. Não chegam a nascer e por isso não morrem nunca. Ainda temos muito a falar sobre estrelas e o universo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Além disso, cheque as nossas outras redes, como o Facebook e o Twitter.